Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 52 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Josué, capítulos 17, 18, 19 e 20. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 17. Tirou-se a sorte também para a tribo de Manassés, porque era o primogênito de José. Maquir, primogênito de Manassés e pai de Galaade, que foi um homem guerreiro, tinha recebido Galaade e Bazã. Houve também uma parte para os outros filhos de Manassés, segundo suas famílias, para os filhos de Abiezer, os filhos de Sequem, os filhos de Hefer e os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Salafaade, filho de Hefer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Elas foram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os príncipes. O Senhor, disseram elas, ordenou a Moisés que nos desse uma parte entre nossos irmãos. E foi-lhes dada uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor. Tocaram a Manassés 10 partes, além da terra de Galaade e de Bazã, situada além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam uma herança entre os filhos da mesma tribo, sendo que a terra de Galaade foi para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Azer e ia até a Macmetate, de fronte de Siquém, e depois seguia pela direita na direção dos habitantes de Entafuá. A terra de Tafuá tinha caído por sorte a Manassés, mas Tafuá, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. A fronteira descia a torrente de Caná para o meio-dia da torrente. As cidades dessa região que pertenciam a Efraim encontravam-se no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava pelo norte da torrente e terminava no mar. Assim, a parte meridional pertencia a Efraim, a parte setentrional a Manassés, servindo o mar de fronteira. Limitavam ao norte com a tribo de Azer e ao nascente com a tribo de Issacar. Nos territórios de Issacar e de Azer, Manassés obteve Betsã e seus arrabaldes, Zeblã e seus arrabaldes, e os habitantes de Dora, e seus arrabaldes, e os habitantes de Endor, e seus arrabaldes, os habitantes de Tenac, e seus arrabaldes, e os habitantes de Megito, e seus arrabaldes. São as 3 colinas. Os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades, pois os cananeus estavam resolvidos a permanecer nelas. Quando se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a um tributo, mas não os expulsaram. Os filhos de José disseram a Josué: Por que nos deste a posse de uma só herança, de uma só parte, sendo nós um povo tão numeroso e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui? Josué disse-lhes:
Se sois tão numerosos, subi à floresta, desbravai-a e tomai uma parte da terra dos fariseus e dos refaíns, já que a montanha de Efraim é pequena demais para vós. Os filhos de José, porém, responderam: a montanha não nos basta, e todos os cananeus que habitam na planície possuem carros de ferro, tanto os de Betsã e seus arrabaldes, como os que estão no vale de Jezrael. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: tu és um povo numeroso e forte. Não terás só uma parte, mas terás a montanha, cuja floresta tu desbravarás, e os seus arredores serão teus. Expulsarás os cananeus, e apesar de teus carros de ferro e de seu poder. Os últimos lotes, capítulo 18. Toda a assembleia dos filhos de Israel se reuniu em Silo, onde levantaram a tenda de reunião. A terra estava-lhes sujeita. Havia 7 tribos entre os israelitas que não tinham recebido sua parte. Josué disse aos israelitas: até quando tardareis a tomar posse da terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais? Escolhei de cada tribo 3 homens para que eu os envie a percorrer a terra. Eles farão a sua descrição em vista da repartição e voltarão para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá nos seus limites do lado do meio-dia, e a casa de José nos seus do lado norte. Traçareis, pois, a planta da terra, repartindo-a em 7 partes, e me trareis aqui essa planta para que eu, diante do Senhor nosso Deus, vos lance as sortes. Não haverá parte alguma para os levitas entre vós, porque sua herança é o sacerdócio do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte na Transjordânia ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então os homens se levantaram e partiram, e Josué deu ordem aos que partiram para demarcar a terra. Ide, disse ele, percorrei a terra, traçai a sua planta e voltai a mim. Eu vos lançarei as sortes aqui em Silo diante do Senhor. Partiram, pois, percorreram a terra e fizeram a sua descrição em um livro, repartindo-a em 7 porções, segundo as cidades. Depois voltaram para junto de Josué no acampamento de Silo. Então Josué lançou-lhes a sorte, dizendo do Senhor, e repartiu a terra entre os israelitas, segundo suas divisões. Parte de Benjamim. A sorte caiu primeiro sobre a tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, aos quais coube o território situado entre os juditas e os filhos de José. Sua fronteira ao norte partia do Jordão, subia atrás de Jericó pelo norte e, indo pela montanha para o ocidente, terminava no deserto de Bet-Aven. Dali passava ao meio-dia sobre a vertente de Luza, que é Betel. Depois descia de Atarote-Adar, perto da montanha que está ao sul de Bet-Horon inferior. Estendia-se em seguida, e dando a volta ao lado ocidental para o sul, desde a montanha que está perto de Bet-Horon ao sul, terminava em Cariate-Baal, que é Cariatarim, cidade dos juditas. Tal era a região ocidental. A região meridional partia da extremidade de Cariatarim, estendia-se para o ocidente e terminava na fonte das águas de Neftoa. Descia depois a extremidade da montanha que está de frente ao vale de Bet-Enon, no vale dos Refaíns ao norte.
Descia em seguida pelo vale de Enom para a vertente meridional dos Jebuseus e para En-Rogel, estendendo-se ao norte até En-Sames. Dali chegava a Gelilote, defronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Passava então pela vertente setentrional em frente a Arabá, e descia a Arabá. Depois passava sobre a vertente setentrional de Bet-Ogla e terminava no braço do Mar Salgado, que está ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Tal era a fronteira do sul. O Jordão constituía a fronteira oriental. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias, e tais foram as suas fronteiras em toda a volta. As cidades da tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, foram Jericó, Bet-Hogla, Ameque-Casis, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Avim, Fara, Efra, Cafar-Emona, Ofni e Gabá, 12 cidades com suas aldeias: Gabaon, Ramá, Berote, Masfa, Cafira, Moza, Recém, Jafarel, Jarafel, Tarala, Selaelef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá, Cariate, 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias. Capítulo 19. Parte de Simeão. A segunda sorte caiu a Simeão, à tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Sua parte estava situada no meio da de Judá. Tiveram por herança Bersabeia, Molada, Aser-Sual, Bela, Azem, Eutolade, Betu, Horma, Ciseleg, Bet-Marcabote, Aser-Susa, Bet-Labote, Saroém, 13 cidades com suas aldeias: Aim, Remon, Atar e Azã, 4 cidades com suas aldeias, assim como todos os lugarejos dos arredores dessas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Essa foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Essa parte foi tomada da porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio de seu território. Parte de Zabulon. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias. A fronteira de sua parte estendia-se até Saride, subia para o ocidente até Merala e chegava até Debatset, tocando a torrente que corre de frente a Jecnaã. De Saride voltava ao oriente para o nascente até o limite de Zelet-Tabor. Passava por Deberate e subia a Jáfia. Dali passava para o lado oriental, para o levante, até Gat-Ofer e até Etacassim, e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava volta em seguida pelo norte para Hanatom e terminava no vale de Jeftael. Havia ainda Catete, Naalol, Zemeron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. Parte de Issacar. A quarta sorte coube a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Sua fronteira era Jezrael, Casalote, Sunem, Rafaraim, Seom, Anaarat, Daberat, Sezion, Abis, Ramet, Enganim, Enrada e Betfases. A fronteira tocava em Tabor, Sésima,
Bet-Sames, indo terminar no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Azer. A quinta sorte coube à tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. Sua fronteira era Halcat, Cali, Betem, Aquizaf, Eumeleque, Amade e Messal. Chegava pelo ocidente até o Carmelo e até o rio Labanate. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon, tocava em Zabulon e no vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e estendia-se pela esquerda até Cabul, Abdon, Rob, Ramon e Caná até Sidônia a Grande. Voltava depois para Ramá até a fortaleza de Tiro e ia para Rosa, terminando no mar pelo distrito de Aquzibe. Havia, além disso, Aco, Afeque e Robe, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Naphtali. A sexta sorte caiu aos filhos de Naphtali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Relef até o Carvalhal de Sananim, indo para Adami-Neseb e Jabneel até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois pelo ocidente até Zanote-Tabor e atingia Rucoca. Ao sul, tocava em Zabulon, ao ocidente em Azer, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Acedim, Ser, Emate, Recate, Genezaré, Edema, Arama, Azor, Sedes, Edraí, Enrazor, Gerom, Magdalel, Horém, Bet-Anate e Bet-Sames, 19 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte dos filhos de Dan. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Irsames, Salebim, Aialon, Getela, Elon, Tâmina, Acaron, Eutesse, Gebeton, Balaate, Jude, Benebarac, Gat-Remon, as águas do Jude, Benebarac e Gat-Remon, as águas do Jarcon, a do Racon, com a terra fronteira Jope. O território dos danitas estendia-se para além dos seus limites, porque, tendo combatido Lezem, tomaram-na e passaram-na a fio de espada, entrando em sua posse. Habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. Fim da divisão. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Tamnat-Saraá, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as partes que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorte em Silo, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e assim acabaram a divisão da terra. Capítulo 20. As 6 cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio, das quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar
o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Desse modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então, voltará o homicida para sua casa na cidade de onde tinha fugido. Designaram sedes na Galileia, na montanha de Neftali Sitem, na montanha de Efraim a Cariate Arbe, que é Hebron, na montanha de Judá. Além do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram Bozor, da tribo de Ruben, na planície do deserto, Ramote, em Galaade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pela mão do vingador de sangue antes de ter comparecido diante da Assembleia. Palavra do Senhor, graças a Deus.